E mais uma vez foi o Everson que salvou o Galo de um vexame. Bora falar do Galo? Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Araújo e você está no Galo em 5 minutos. E aqui vamos falar um pouquinho hoje do que foi esse América 0, Galo 0, classificação do Galo nos pênaltis para mais uma final de Campeonato Mineiro. Mantém aí um importante tabu desde 2007. O Galo está presente em todas as finais de estadual e vem para mais uma decisão. Jogo único contra o Cruzeiro na semana que vem. Uma final que pode dar ao Galo um heptacampeonato, mas para conseguir conquistar esse título, para conseguir conquistar esse heptacampeonato, o time precisa melhorar e muito o seu desempenho dentro de campo, porque isso está faltando e hoje, mais uma vez, em campo com a bola rolando, ao meu ver, o time ficou devendo bastante. Vamos lá, né, gente? Não dá para colocar essa atuação de hoje na conta do Eduardo Domingues, porque ele teve pouquíssimo tempo para trabalhar junto com o elenco, para conhecer o elenco. Ele ainda está conhecendo as peças que tem, como pode trabalhar. Então, assim, eu não vou culpar a atuação de hoje, não vou colocar na conta do Eduardo Domingues. Pegou aí o carro, tendo que trocar o pneu com o carro andando. Então não dá pra julgar muito a atuação do time hoje, porque pelo menos ao meu ver, eu vi alguns comentários e tudo de gente que entende até mais do que eu, falando que, poxa, já dá pra ver algo diferente. Eu particularmente, com a minha visão um pouco limitada assim a respeito de questões táticas e tudo, eu vi mais do mesmo daquilo que é o time do Galo, daquilo que foi o time do Galo com o Lucas Gonçalves. Achei um time assim lento em alguns momentos. Manteve mais a posse da bola, mas muitas vezes faltava um pouco mais de intensidade quando o time do Galo tinha essa posse de bola, de conseguir pressionar o adversário, conseguir criar oportunidades e tudo mais. Mas deu para ver algumas coisas um pouco diferentes, né? Por exemplo, na própria escalação a gente teve o retorno do Júnior Alonso, a gente teve o Preciado atuando hoje como lateral direito e o Reinier aparecendo como titular, então isso, querendo ou não, acaba dando uma dinâmica um pouco mais diferente daquilo que a gente tinha visto nos últimos jogos. O Preciado, né, jogando muito solto, atacando bastante, longe assim, não fez uma boa partida, mas também não fez assim, nossa, uma partida horrível, horrorosa e tudo mais assim, não, foi uma partida 5,5, eu diria assim, do Preciado. Acertou em algumas coisas, errou em muitas decisões quando tinha a bola no campo de ataque, mas voltando a falar de questão de posicionamento, o Preciado muito solto pelo lado direito. Com isso a gente teve o Alan Franco, que no primeiro jogo atuou muito ali mesmo como um volante, mais pelo meio, atuava muito como um lateral direito defensivo, né? Fazia a cobertura do Preciado, aparecia como opção bastante ali pelo lado direito. O Maicon seguia sendo como volante, em muitos momentos eu vi ele voltando, quase jogando como um terceiro zagueiro, ali quando o América tinha a posse da bola, o Galo se fechava para se defender, o Maicon meio que voltava, fazia uma linha de 3 ali, junto com o Juan e o Alonso, além de aparecer pelo meio como primeira opção ali, para ser um jogador de passe mais à frente, para aparecer ali, para ser a primeira opção de passe para os zagueiros. O Renan Lodge aparecendo, né, muito ali pelo lado direito, espetado também do lado esquerdo de ataque, mas não tanto quanto o Preciado, porque às vezes ele voltava para recompor ali a defesa e ser às vezes também esse papel de terceiro zagueiro, que ora era ele, ora era o Maicon que fazia, ora às vezes o Alan Franco também voltava para ajudar nesse sentido. E o Reinier, ele traz uma dinâmica um pouco diferente que eu gosto. Eu gosto bastante daquilo que o Reinier consegue proporcionar dentro de campo, que é aquele jogador que aparece entre as duas linhas, né? Entre a linha do meio de campo do América e a linha de zaga. O Reinier aparece ali incomodando bastante, criando espaço, gerando oportunidades, né? É um jogador que, ao meu ver, é um menino inteligente, muito inteligente dentro de campo, sabe se posicionar bem, sabe aparecer, dar opção, tem bom passe. Falta acertar um pouco mais na questão de finalização, como foi hoje, mas é um jogador que traz uma dinâmica diferente e ajuda muito o Hulk ali no ataque. Eu gosto muito dessa, quando o Reinier atua ali próximo do Hulk, os dois juntos conseguem criar boas oportunidades. Nas poucas oportunidades que conseguiram criar,
faltou um pouco de capricho do Reinier numa finalização, faltou uma melhor decisão do Hulk, porque o Reinier faz um corta-luz, a bola chega no Hulk e aí gera um espaço que o Reinier aparece para fazer a ultrapassagem. O Hulk poderia ter tocado a bola no Reinier e criado uma oportunidade melhor, mas eu gosto quando o Reinier atua próximo do Hulk, justamente por conta disso, pela associação que os dois conseguem fazer, pela movimentação ali, que eu acho que os dois conseguem se complementar muito bem. E hoje, depois de muito tempo, né, a última vez que o Galo tinha ficado sem sofrer gols foi contra o Tombense, num jogo que igualmente terminou empatado em 0-0. O Galo consegue terminar um jogo sem sofrer gols, mas esbarra muito na questão da falta de qualidade do América também. O América não é um time que ofensivamente foi bem nesse Campeonato Mineiro, tanto que dentre os semifinalistas foi a equipe com o menor número de gols marcados. Então, assim, é algo que tudo bem, o time do Galo conseguiu passar o jogo de hoje sem sofrer gols, mas tem algumas situações ali que ainda geraram muito perigo. Acho que assim, a falta de um primeiro é sempre bom a gente martelar nisso, a falta de um primeiro volante de ofício, né, acaba a ausência dessa peça gera muito espaço ali justamente ali na frente da linha da zaga, que foi aonde o América encontrou oportunidades para finalizar. Beleza que não conseguia chegar na grande área e finalizar na grande área, mas naquele espaço ali em que deveria ter um primeiro volante e não teve, foi aonde o América conseguiu criar as poucas oportunidades que teve para finalizar com perigo. Agora, uma coisa que eu acho que o Eduardo Domingues pode pensar aí e deve analisar e precisa analisar com relação, por exemplo, ao posicionamento do Gustavo Scarpa. Colocar ele na esquerda sem ter um homem de referência na área para ficar recebendo os cruzamentos que ele faz é desperdiçar a qualidade que o Scarpa tem. Acho que, beleza, se vai armar um esquema onde você vai ter o Gustavo Scarpa na esquerda para fazer justamente essas jogadas de levantamento na área, precisa ter um centroavante de ofício ali. Então, acho que nos jogos em que você colocar ele na esquerda, tem que ter um Cassier em campo. Tem que ter o Cassier, acho que, claro, com o tempo, né, à medida que ele for ganhando condicionamento físico, melhorar nessa parte física, acho que ele vai ter mais minutos e mais oportunidades, né, e mais tempo para jogar. Aí eu acho que pode valer a pena você ter o Scarpa na esquerda como essa arma para gerar ali não só aquela dobradinha com o Renan Lodge, mas fazer esses cruzamentos na área, tendo um homem de referência para brigar com os zagueiros adversários e criar perigos a favor do Galo. Ter ali o Scarpa para fazer isso, mas mandar a bola para um Hulk, para um Reinier da vida, ou para qualquer outro jogador ali que não seja de fato um centroavante, é desperdiçar um grande potencial que você tem num jogador que sabe fazer bem essa jogada quando está tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito de campo. Mas no fim, o Eduardo Domingues ainda vai ter muito trabalho pela frente, porque é um time que ainda pós-Sampaoli produziu muito pouco. É aquilo que eu já tenho falado há alguns dias. O jogo contra o Itabirito não é parâmetro. Não é parâmetro. Com todo respeito ao time do Itabirito, mas o 7-2 construído em cima do Itabirito não é parâmetro para o time do Galo. Quando precisou enfrentar adversários de mais alto nível, sofreu, né? Seja contra o próprio América nos 2 jogos da semifinal, seja contra o Grêmio fora de casa, por mais que tenha tido a condição, né, questão do condicionamento ali da expulsão do Natanael, que acabou complicando muito a questão para o time do Galo, seja nesse jogo da volta contra o América também. Ofensivamente, o time do Galo tem produzido muito pouco, tem tido muita dificuldade de não só... Tudo bem que hoje o time conseguiu achar um pouco mais de espaço, mas o Eduardo Domingues vai precisar trabalhar muito isso para melhorar, principalmente a conclusão que o time tem quando tem a oportunidade de finalizar. É um time que tem feito, aí nos últimos 3 jogos, marcou apenas 1 gol, quando enfrentou um time da Série B do Campeonato Brasileiro 2 vezes e o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, é muito pouco. Assim, a quantidade de finalizações convertidas em gol é muito pouco e o time precisa trabalhar melhor isso. Precisa ter ali, logicamente, os jogadores ideais, muito próximos ali, ter essa proximidade entre esses jogadores de qualidade para conseguir aí gerar um bom volume de jogadas ofensivas e, consequentemente, grandes chances e finalização de qualidade. E assim, o Eduardo Domingues vai precisar trabalhar muito isso, muito, assim,
uma forma exaustiva. Vai ter uma semana para trabalhar aí para a final contra o Cruzeiro, né? Vai ser o primeiro grande teste de fato do Eduardo Domingues, tendo um espaço mínimo de tempo de trabalho. E aí eu quero muito ver como que ele vai armar, tendo tempo para trabalhar, para conhecer um pouco mais as peças que tem, como ele vai trabalhar esse time do Galo para o clássico contra o Cruzeiro. Tendo o 0-0, né, no tempo normal ali finalizado, nas cobranças de pênalti, cara, mais uma vez o Everson salvando a pátria do Galo, mais uma vez o Everson aparecendo num momento crucial, dessa vez para evitar um novo vexame, porque ele é quem evita um vexame contra o Bucaramanga ano passado, e esse ano ele volta a ser decisivo num duelo, dessa vez agora contra o América, e consegue evitar um vexame que seria o Galo fora de uma final do Campeonato Mineiro. Ele faz 2 defesas de pênalti, chega a 19 pênaltis defendidos, iguala a marca do Vitor. Né? O Vitor até então defendido até então, né? Ele defendeu 19 pênaltis aqui na sua passagem pelo Galo. O Everson, em mais uma decisão por pênaltis, defende 2 cobranças, converte a cobrança dele que classifica o Galo para a final do Campeonato Mineiro e chega a 19 pênaltis defendidos pelo Galo. É mais uma marca impressionante do Everson. E assim, ainda existem torcedores, ainda existe gente que tenta diminuir o tamanho que o Everson tem. Não dá, gente, não dá. O Everson hoje, ele é o melhor goleiro da história do Clube Atlético Mineiro e tem se mostrado cada vez mais decisivo, principalmente não só naquilo que ele já faz dentro de campo, sendo o goleiro mais completo que a gente já teve, muito bom debaixo das traves, muito bom na visão de jogo que ele tem, muito bom saindo com os pés e principalmente decisivo em decisões por pênaltis. Ele é o melhor goleiro da história do Clube Atlético Mineiro e quem tenta diminuir o Everson não entende nada de futebol, não entende nada do que é ser goleiro e às vezes, ao meu ver, às vezes parece até má vontade. O Everson há anos vem performando em alto nível. Teve uma oscilação ali em 2024, mas depois quando voltou em altíssimo nível e tem conseguido manter esse alto nível aí que ele vem construindo desde 2020 para cá. Então, assim, para o torcedor que ainda tenta diminuir o Everson, reveja seus conceitos. É muito importante isso. Reveja aquilo que você pensa a respeito do melhor goleiro da história do Clube Atlético Mineiro. Porque, assim, a gente tem muito, infelizmente, essa coisa de só dar valor depois que acaba. A gente está vendo o melhor goleiro da história do Clube Atlético Mineiro atuando em alto nível há pelo menos 5 anos. E muita gente só vai perceber isso depois que o Everson ou sair do Galo ou encerrar a carreira por aqui. Então, assim, apreciemos hoje o presente, vendo o Everson mais uma vez salvando de novo o Galo de um vexame. Como deu para perceber, o pós-jogo foge um pouco da temática de um vídeo de 5 minutos. Claro que a ideia é tentar chegar nessa análise de 5 minutos, mas hoje foi um pouco difícil, porque tinha muita coisa para falar. Né? Eu não consegui acompanhar o jogo ao vivo, fui revendo, né, não só os melhores momentos, mas revendo boa parte do jogo. Então essas foram as conclusões que eu consegui chegar. Mas de toda forma agradeço demais a você que me acompanhou até aqui. Lembrando sempre, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, curta, compartilhe. Vem com a gente porque tem muito conteúdo para você acompanhar aqui. À medida que o tempo passar, vamos ter mais conteúdos aqui para você acompanhar aqui no Galo em 5 minutos. Então, minha gente, valeu demais a você que esteve comigo até aqui. Um abraço e até a próxima.